Tudo bem, família? Hoje nós vamos fazer o review da esmerilhadeira de 4 polegadas e meia, a GWS 925S da Bosch. É uma esmerilhadeira que vocês vão gostar muito. Essa máquina ela serve para diversas áreas profissionais, tais como serralheria, marcenaria, funilaria e pintura e construção civil. Vocês vão gostar muito do custo-benefício desse equipamento. Vou falar sobre os detalhes dela e vou mostrar os diversos acessórios que dá para se utilizar nessas 4 áreas profissionais que eu falei agora. Vem comigo! Vamos então abrir ela para ver o que vem. Um manual, vem um pacote com a chave, a porca de aperto, a flange e a empunhadura, a proteção e vem a esmerilhadeira. Agora eu vou mostrar de perto, falar um pouco sobre essa esmerilhadeira e vamos mostrar os acessórios. Essa é uma esmerilhadeira de 4,5 polegadas, o disco que é utilizado. É uma ferramenta profissional heavy duty, significa tem 2 anos de garantia. Ela vem com 900 watts e 11.000 RPMs por minuto, controle de velocidade sendo com regulagens que são a partir de 1, que é 2.800 RPM, até a regulagem número 6, que é 11.000 RPMs por minuto. Sendo assim, ela trabalha em velocidades de esmerilhadeira, lixadeira e politriz. E eu vou mostrar para vocês diversos acessórios de 4 áreas profissionais que dá para utilizar ela. Ela vem com um sistema muito legal aqui, de apenas um clique para você poder mudar a posição da proteção, sendo a montagem sem utilização de parafuso, basta encaixar, apertar, girar. E a posição que melhor te servir, solta esse botão do lado, soltou o botão, ela trava. Quer mudar? Apenas aperta, pronto. Gira, se não quiser virar de posição, pronto. Ela já fica travada. Bem interessante para não ter que utilizar a chave para desapertar, como na maioria das esmerilhadeiras, para poder mudar a proteção. Esse é o botão para poder travar, para fazer a troca do disco. E o botão lateral liga e desliga. A montagem para pôr o disco é bem fácil, encaixa a primeira flange aqui, o disco e a porca de aperto. Aperta-se esse botão vermelho traseiro e com a chave aperta o disco. Bem fácil. E a empunhadura pode ser colocada do lado esquerdo ou do lado direito, como preferir. Pronto, está montada e pronto para trabalhar. Agora vamos falar um pouquinho de cada área que ela pode trabalhar e os acessórios que pode ser instalado nela. Primeiramente eu vou falar do uso dela em serralheria. Na serralheria nós utilizamos aqui no RPM máximo para ela atingir 11.000 giros e é utilizado em serralheria com disco de corte para fazer os cortes nos metais, disco de desbaste para dar acabamento e desbastar, solda, os materiais foram soldados, utilização do disco flap de acabamento para poder lixar e dar um acabamento 100% e também o uso da escova rotativa, tanto para poder tirar tinta quanto ferrugem quando for necessário. Então essa esmerilhadeira ela é muito indicada em serralheria, utilizando todos os discos mais utilizados em serralheria, podendo assim trabalhar com esses discos em serralheria o dia todo tranquilamente. Agora eu vou falar da utilização dela em marcenaria e carpintaria. Ela pode ser utilizada como lixadeira, que é o que se usa muito em marcenaria e carpintaria. Uma lixadeira trabalha entre 5.000 e 5.500 RPM por minuto. Então ela tem a regulagem aqui na traseira dela, para você fazer a regulagem para ela girar entre 5 e 5.500 RPM. Para assim poder ser utilizado os discos de acabamento, de lixa. Esse disco pode ser utilizado para corte de metal, aquelas barras de rosca que se usa em marcenaria. Pode ser utilizado este suporte que é rosqueado aqui. E pode-se colocar as lixas com a gramatura necessária que você for utilizar, para que assim possa lixar a madeira.
Então poder dar um acabamento aí em madeira, para quem é carpinteiro, precisa lixar alguma madeira, deixar ela lisa, é muito legal utilizar esse disco de lixa no suporte dela. E o disco para corte de madeira, para quem precisa fazer um corte com esmerilhadeira ou lixadeira, tem que ser esse disco, que é um disco que não corre perigo para você se machucar. Esse disco é muito seguro para corte de madeira, tanto que vem dizendo que queria para madeira, para plástico, para madeira com prego e para gesso. Excelente disco para isso. Algumas pessoas utilizam aquele disco de dente de vidia, que é esse disco aqui. Esse disco não é utilizado nessa máquina, ele não é recomendado porque esse disco ele é muito perigoso para causar um acidente. Se a esmerilhadeira, por algum motivo, dá um tranco e vir em você, esse disco aqui, ó, causa um acidente muito perigoso. Então não se utiliza ele para cortar madeira. O ideal é esse tipo de disco que vem com essa parte preparada para cortar madeira. Então esse é o disco correto para se utilizar com esmerilhadeira quando for cortar madeira. Agora eu quero falar dela na utilização para funilaria e pintura. Você pode estar utilizando ela como esmerilhadeira em 11.000 RPMs para utilizar o disco de corte de metal para cortar a chapa do veículo para poder fazer a funilaria. Pode estar utilizando ela em 8.000 RPMs para usar a escova rotativa, para poder escovar a chapa que começa a ter ferrugem e você precisa remover com a escova de aço. Pode utilizar ela em 11.000 giros também para estar utilizando o disco flap para dar acabamento em solda na lataria do carro. Também em 11.000 giros pode utilizar esse disco que é o ideal para remoção de tinta sem agredir a lata do veículo. Pode estar utilizando ela em 5.500 RPM para utilizar o disco de lixa para lixar massa ou dar algum acabamento no veículo. E utilizar ela como politriz, utilizando então 3.000 a 3.500 RPM por minuto para estar utilizando a boina, que também pode ser utilizado nesse suporte, a montagem dela aqui, para você poder então fazer um polimento. Porque a politriz ela necessita de baixa rotação, então essa esmerilhadeira atende de 2.800 RPM a 11.000 RPM, tendo essas opções mais utilizadas em funilaria e pintura. E para finalizar, a utilização dela na construção civil, podendo então utilizar ela a 11.000 RPM, com disco para corte de metal, para poder cortar então o aço de construção, as colunas, poder utilizar o disco para corte de cerâmica, de concreto. Se for cortar alguma madeira, esse é o disco correto para então estar utilizando em corte de madeira, no canteiro de obra. E o disco diamantado, segmentado, que é para poder dar acabamento naquelas colunas, aquele concreto que acabou estufando e você precisa desbastar o concreto. Esse disco segmentado, diamantado, é o disco excelente aí para poder então estar utilizando quando o concreto fica ressaltado em alguma coluna ou um acabamento que você precisa desbastar o concreto. Esse disco é ideal. Sendo assim, como vocês viram, ela é multifunções, sendo utilizada em diversas áreas profissionais. Viram que bela esmerilhadeira? Atuando em várias áreas profissionais com uma única ferramenta, você consegue utilizar ela em todas essas áreas. Você pode aí estar utilizando na sua serralheria, ou você pode estar usando na sua marcenaria, carpintaria, pode estar utilizando em funilaria e pintura e pode utilizar também na construção civil. Olha quantas áreas uma esmerilhadeira desse porte pode alcançar. Tudo porque ela tem controle de velocidade, podendo assim utilizar os discos respeitando sempre o limite de RPM de cada disco. Então, se você tiver um disco e está em dúvida se pode utilizar na sua esmerilhadeira, lembre-se de pegar o disco e olhar a informação que fala sobre o RPM. Se aqui o RPM for inferior ao da sua máquina, não utilize, porque você vai poder correr um risco de um sério acidente. O disco pode vir a quebrar. Por quê? O disco, quando ele não tem a capacidade indicada pela máquina, ele pode romper, porque ele não aguenta tanta velocidade. Então, discos feitos para esmerilhadeira geralmente servem na esmerilhadeira, lixadeira e politriz. Mas os discos ou os acessórios de politriz já não servem em lixadeira e também não servem em esmerilhadeira. Então lembre-se sempre de se atentar à sua segurança. E é claro, sempre colocar os EPIs que vem aqui em cada disco te indicando qual utilizar, que os básicos são sempre óculos, protetor auricular e luvas.
Família, espero que tenham gostado dessa máquina. Eu adquiri essa esmerilhadeira exatamente por causa dessa multifunção dela. Por causa da regulagem dela, eu consigo utilizar todos os discos praticamente que existem numa única máquina. O preço dessa máquina varia muito de lugar para lugar, porém vocês podem estar conferindo. Eu vou deixar o link aqui para quem tiver interesse, entrar no site da Ferpan. E se você quiser um desconto de 5%, nós temos o cupom nosso, família, que eu consegui diante da Ferpan, que é só você digitar lá Oficina Garagem, você vai ganhar 5% de desconto no equipamento. Meus queridos, espero que tenham gostado. Vocês vão ver nós utilizando essa máquina com os discos aqui na oficina, então não percam os próximos vídeos. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.